o IBGE divulgou uma taxa de desemprego na casa dos 7,7 desempregados no Brasil, né? E essa taxa, pelo que informa o que foi divulgado, é que essa taxa tem uma certa trajetória, uma certa tendência de queda, né? A gente sabe, só que é meio, para nós que somos empresários, parece meio contraditório também ao mesmo tempo, porque 7,7% é uma taxa expressiva. Nós estamos falando de milhões. 7,7% de milhões é uma quantidade expressiva. Isso, o IBGE, se não me engano, ele faz uma análise sobre a ótica daquela população economicamente ativa, ou seja, que já se apresentou uma vez, né, ao trabalho. Agora, nós temos uma outra leva, que são as pessoas que estão se engajando no mercado de trabalho ali pela primeira vez. Sim. Então, se somarmos, acredito que deve dar muito mais que 7,7. Então, ou seja, são muitas pessoas disponíveis, né? Essa é a realidade. Mas nós estamos enfrentando, e eu vejo empresários de diversos segmentos, meus clientes de diversos segmentos, inclusive nós, dificuldades para se contratar. Ah, mas como assim dificuldade? Dificuldade porque currículo se recebe muito, né? Se recebe demais. Chove currículo. A questão às vezes a pessoa, o que nós temos visto? A contratação, às vezes nós contratamos profissionais, às vezes até com recrutamento de seleção, profissionais com alta qualificação técnica, mas na hora que ele vai para a prática, ele não consegue exercer bem a função. Ou baixa qualificação técnica, e às vezes até que na prática ele é bonzinho, mas na hora que dá um além não consegue, né? Então, a verdade é assim, existe o ideal para uma empresa é que o profissional ele tenha uma qualificação técnica com uma experiência profissional capaz de mudar os processos da qual ele está inserido. Sim. Essa é a realidade. Mesmo porque o mercado hoje nos exige, assim, hoje todo mundo quer ter experiência Você vai num restaurante, você compra, você volta no restaurante porque você foi bem atendido. Tem uma série de fatores ali que não só o sabor, o paladar ali daquela comida. Então, você tem eu chamo de experiência. Então, não é só o conteúdo. Nós, do segmento de serviços, de técnicos também, o cliente não quer só a técnica ali entregue. Ele tem uma série de coisas, ele quer o cuidado, ele quer atenção, ele quer um olhar um pouco fora da caixa. E aí, para mim poder um olhar fora da caixa, nós empresários temos que ter profissionais assim, que consiga aliar a qualificação técnica e a capacidade de melhorar os processos da qual, né, ele está trabalhando. E aí, nesse sentido, eu queria, assim, como ser mais assertivo na hora de contratar? Porque, mesmo com empresas de recrutamento e seleção, nós temos, eu vejo empresas e tem pessoas já falam, vai gastar dinheiro à toa com recrutamento e seleção. Tem vários empresários, inclusive empresas grandes aqui em Belo Horizonte, né, e até no Brasil. Tem presença no Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Ele falou assim, não gasto dinheiro com isso mais não. Aí gasta dinheiro à toa. Porque todos que, vamos pôr, 70%, 80% que vieram, tem o mesmo problema que se eu contratasse direto. Sim. Então, como ser mais assertivo? Nós estamos nessa dicotomia, eu diria, que de um lado, alto taxa de desemprego, do outro lado, escassez de profissionais que atentam às necessidades. Sim, verdade. Pergunta de milhões, né? Pergunta de milhões, é verdade. Mas assim, o que acontece? Ser empresário no Brasil é para os fortes. É verdade. É para os fortes. Por quê? A gente tem toda uma questão da nossa carga tributária somada a ser um dos países com a maior baixa educacional, mundialmente falando. Nós temos um povo muito criativo, mas nós temos um povo com pouca prática, com muitas ideias e pouca prática. E a gente vem enfrentando nos últimos 15 anos um analfabetismo funcional. Então, nunca se teve tanto acesso a ensino de baixíssimo nível. E essas pessoas, elas vêm, então, a aprender
a escrever, a se comunicar, a se portar. Então, a experiência do cliente está lá no nível 15, 16, passo 16, né, de aprendizado dentro de uma empresa. Regulado com um imediatismo, uma cultura que nós vivemos, né, muito influenciada pela cultura norte-americana, de tudo ser muito rápido. Então, a minha satisfação seria muito imediata. E esses pontos, que são meio filosóficos, eles são bem importantes assim, para a gestão e principalmente para a contratação, para a formação de um time de alto desempenho, porque um time de alto desempenho ele não vem pronto, né? Ele é formado. Então, o empresário ele precisa ser muito ousado para querer ser empresário no Brasil, porque ele está diante das maiores cargas tributárias e de um baixíssimo nível de entrega dos profissionais. Sim. Que se agravou muito nas últimas décadas. Então, fico bem preocupada, porque quando a gente vai, por exemplo, contratar primeiro nível e recém-formados hoje, existe uma expectativa do empresário em que, na hora que contrata um analista, né, que é alguém que já tem um curso superior, que ele vai chegar já com as competências técnicas. E quando a gente conversa com os professores universitários, Hernani, a gente vê que há também um baixíssimo investimento lá na faculdade sobre os aspectos técnicos. A gente regrediu muito. Então, mais pessoas em formação com uma regressão no nível de ensino, né? Isso não tem a ver com o professor que está lecionando, isso tem a ver com uma série de variáveis aqui, né? Não é o nosso foco. Mas é um desafio muito grande. Como é que a gente pode fazer para minimizar, né? Então, nesse paradoxo, assim, eu contrato uma empresa de seleção, faço minha própria seleção interna. Tem um viés que eu acredito ser um viés que há pouco tempo tem sido usado e que tem dado um pouco mais de assertividade para o processo de permanência e de entrega desse recém-contratado, que é o laço cultural. Não se falava nisso até 5 anos atrás. Contrate alguém que tem um traço cultural da sua empresa. O que é o traço cultural? Alguém que tem os valores conforme o da sua empresa. Então, já tem hoje, né? Assim, a gente utiliza questionários para medir cultura, adesão à cultura. Então, a gente pega, por exemplo, a SAB e fala, qual é a cultura SAB de si? E aí, a gente vai direcionar e, antes de decidir pela hard skill, ou seja, pelos conhecimentos técnicos que vão precisar ser desenvolvidos dentro da SAB, porque não vem pronto. Mesmo quando você pega um profissional sênior, né? Assim, a gente vê que o modelo de entrega, ele vai precisar ser desenvolvido dentro, né? Investir nesse desenvolvimento, esse tempo já é para doer menos, assim, já tire um tempo no planejamento de onboarding, que é desenvolver essa pessoa tecnicamente dentro da sua empresa. E os hard skills, que é a postura dessa pessoa. Então, o pulo do gato vai ser o traço cultural. O que é diferente aqui de trabalhar na SAB? O que a SAB tem de diferente que o concorrente não tem? A gente precisa deixar isso muito claro desde a hora da contratação e principalmente quando tiver essa pessoa dentro da empresa, os 3, 4 primeiros meses, eles são fundamentais para isso. A gente fala que é ajudar a pessoa a rodar essa roda cultural, traçar com ela ali para que ela literalmente não vista a camisa. Antigamente a gente falava assim, nossa, a gente quer pessoas que vão vestir a camisa. Não tenha pessoas que vão vestir a camisa, porque ele vai tirar a sua camisa do seu clube e colocar outra rapidamente, dependendo da questão financeira. Então, não é vestir a camisa, é respirar a cultura da empresa. Isso é uma mudança enorme quando a gente fala de gestão de pessoas. Vem da atração. Então, minha principal recomendação, vai contratar alguém? Primeiro, olha dentro do seu time. Tem alguém com nível de prontidão? E aí tem escalas de prontidão que a gente fala, nossa, não tem ninguém pronto, ninguém sabe fazer isso. Será que em 6 meses, 1 ano, tem alguém que ficaria pronto para uma atividade? Começar a trabalhar olhando para dentro em questões de sucessão para evitar trazer de fora. Porque na hora que trouxer de fora, o seu tempo de dedicação, de absorver não só a hard skill, mas trazer o traço cultural para acelerar resultado, é fundamental. Tem uma outra questão, que é os jovens, eles chegam com essa necessidade que eu estou trazendo, né? Assim, uma necessidade de traço cultural, de transformar o conhecimento teórico na prática, porque grande parte deles não tiveram isso, né? A não ser que tenha passado por um bom programa de trainee, não vão ter isso, né? Nas universidades. Mas a nossa expectativa de vida, ela cresceu aqui no Brasil. Que bom que cresceu. Ao mesmo tempo, profissionais acima de 50 anos são os profissionais que têm maior dificuldade hoje em se posicionar no mercado.
Então, isso provém por conta, mais uma vez, de questões de encargos, né, trabalhistas, porque o plano de saúde pós 50 anos, ele começa a ficar muito oneroso para as empresas. Então, se tem um olhar ainda que o jovem ele vai chegar e ele vai alavancar aquela empresa, mas tem todo um caminho. Minha provocação é que eu acho que é importante a gente pensar em como eu estou preparando, né, a minha empresa para essa senioridade pós-50, porque existem profissionais extremamente qualificados pós-50 anos que vão ter uma vida ativa no mercado de trabalho por mais 25 anos, pelo menos. São extremamente ativos, saudáveis. E aí tem uma preocupação, geralmente, por parte do empresário em relação a esse custo do plano de saúde, no caso. Mas vale muito, porque são profissionais que já vêm muitas vezes com uma expertise, com a postura, e aí você tem um dado a menos para treinar. E aí você vai desenvolver mais na questão da cultura. Cultura, hoje, eu digo que é o que faz a pessoa ficar na sua empresa. Tem gente que deixa de ir para outra empresa para ganhar mais, se ela souber que o que ela faz ali assim, é tão relevante, é tão empolgante, ela está crescendo e vendo a empresa crescer. E isso é da cultura, e cultura não se ensina. Cultura é trazer a pessoa a respirar o resultado da empresa e vai pelos valores. Então, valores lá, né? Então, assim, um valor para a gente é discrição. Vamos colocar no ambiente de contabilidade, é fundamental. Se no processo de seleção, né, tem alguém ali que tem todo um aparato técnico excelente, parece ser um excelente, aí você faz provas, faz testes, faz case, a pessoa vai bem. Mas você viu que tem ali um traço que indispõe com a questão da discrição, não contrate, porque é mais fácil treinar a pessoa no hard skill, pegar uma outra pessoa, do que com esse traço, porque o valor não se treina, o valor a pessoa tem. E aí existem ferramentas para medir, mas a melhor delas é o olho no olho. Você ir pedindo para a pessoa contar. Evitar fazer perguntas de sim ou não e falar, me conta como você faria esse balanço contábil que não está batendo aqui com o que um outro profissional me mostrou. Então, perguntas situacionais, né, num processo tanto de promoção, uma pessoa que vai ser promovida, esse nível de prontidão que eu comentei, como num processo de seleção. Olhe para a cultura, não contrate pessoas que não têm a ver com o estilo da sua empresa. Vai dar ruim.